Nesse vídeo eu queria trazer 7 sinais de depressão no homem cristão. A depressão é uma realidade que pode afetar qualquer pessoa, inclusive homens cristãos. No entanto, por diversas razões culturais, sociais e até mesmo teológicas, muitos homens enfrentam essa batalha em silêncio. A depressão não é apenas uma questão espiritual, mas também um problema de saúde mental que envolve fatores biológicos, psicológicos e emocionais. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar sempre é falar que depressão não tem nada a ver com a falta de fé ou uma fé fraca. A Bíblia nos ensina sobre a dor, a angústia, até mesmo momentos de profunda tristeza de grandes homens de Deus que enfrentaram, e a Bíblia traz essa narrativa. Já a ciência nos mostra os sinais e sintomas dessa condição, ajudando-nos a reconhecer e tratar a depressão de maneira eficaz. E nesse vídeo a gente vai abordar 7 sinais de depressão no homem cristão, unindo a fé e a ciência para trazer clareza sobre esse tema. Então, para te ajudar a identificar alguém que está ao redor, para te ajudar a identificar isso em você e procurar ajuda. O primeiro sinal é perda de interesse ou prazer na vida, anedonia. A referência bíblica é o coração alegre, é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Está lá em Provérbios. A anedonia é a incapacidade de sentir prazer em coisas que antes traziam alegria, como o convívio com a família, o trabalho ou até mesmo o serviço na igreja. Esse sintoma está diretamente ligado à redução dos níveis de dopamina e serotonina no cérebro, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Então, já entender que existe uma questão química do cérebro, existe uma questão física em nós, que acaba ligando e conectando com esse fato da depressão. Muitos homens cristãos, por sentirem que precisam demonstrar sempre força e fé, acabam escondendo esse sintoma e acaba transparecendo uma face diferente do que está por dentro. Mas precisamos lembrar que até Davi e Elias enfrentaram um momento de profunda tristeza e buscar a Deus em meio à dor. O reconhecimento da fraqueza é o primeiro passo para a cura. Então, primeiro é reconhecer essas questões da depressão, falta de prazer nas coisas já é um. Segundo sinal, fadiga constante e falta de energia. A Bíblia vai falar: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A depressão não afeta apenas as emoções, mas também o corpo físico. O homem pode sentir uma fadiga constante, cansaço constante, sono ruim, ou o trabalho ele já não exerce como exercia. Mesmo sem ter realizado grandes esforços, isso ocorre porque a depressão altera os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, afetando a capacidade do corpo de se recuperar e gerar energia. Então, se você conhece alguém ou se você está sempre cansado, sem motivação ou com dificuldade até mesmo para se levantar da cama, é hora de buscar ajuda. Deus nos chama para lançar sobre ele nossas cargas, mas também nos dá recursos como a psicoterapia e a medicina para cuidar do nosso bem-estar. Eu tenho ali um curso e e-book voltado para ansiedade e também depressão, que é uma forma também de te ajudar e aprofundar ainda mais nesse tema aí. Terceiro sinal, alterações no sono, insônia ou excesso de sono. A Bíblia vai falar: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A depressão pode afetar drasticamente o padrão do sono, levando à insônia ou às vezes o sono excessivo a alguém que simplesmente dorme o dia inteiro, passa o dia dormindo ou sempre com esse aspecto de sono. O cérebro de uma pessoa deprimida muitas vezes luta para desligar pensamentos negativos, enquanto traz dificuldade para dormir. Em outros casos, o corpo tenta compensar o sofrimento emocional com o desejo extremo de dormir o dia inteiro ou de simplesmente ficar deitado o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. A neurociência mostra que o sono é essencial para a regulação emocional e a sua privação pode agravar ainda mais os sintomas da depressão. A Bíblia nos ensina que Deus quer que encontremos descanso nele, mas muitas vezes precisamos desse suporte profissional para regular nosso ciclo de sono e permitir que nosso corpo e mente se recuperem. Então, conectado o cansaço com essa questão do sono e dificuldade de dormir ou dormir muito.
O quarto sinal, pensamentos negativos e sentimentos de culpa excessiva. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Temos essa palavra lá em Romanos 8:1. A depressão frequentemente ela alimenta uma voz interior negativa, levando o homem a se sentir inútil, fracassado e culpado por coisas que ele não pode controlar. Então o homem adota e tem muito essa questão do sentimento de culpa sobre ele. Esse sintoma pode ser agravado pela visão errada de que cristão não pode se entristecer ou de que fé verdadeira afasta toda dor, ou que a gente deve, por estar em Deus, deve sempre estar bem, firme e forte. A psicologia nos ensina que cognição negativa, padrões distorcidos de pensamento, é um dos principais sinais de depressão. Então é fundamental combater essas mentiras com a verdade da palavra de Deus, que nos ensina que somos amados e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, importante nessa questão de alguém que se condena demais, se julga demais, coloca um fardo pesado demais sobre si, ter esse entendimento sobre Cristo e se direcionar a Cristo. Um outro sinal é a irritabilidade e explosões de raiva. A Bíblia vai falar que é melhor um homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, às vezes, a depressão no homem está conectada com essa raiva repentina. Muitos homens deprimidos não expressam tristeza, mas sim raiva e irritabilidade. Isso acontece porque a depressão pode impactar os níveis de dopamina, aumentando a impulsividade e reduzindo o controle emocional. Então, acaba afetando, principalmente, tornando o homem um pouco mais impulsivo. Na sociedade, até dentro das igrejas, os homens são ensinados a não demonstrar vulnerabilidade. Então, ao invés de falarem sobre o que sentem, expressam sua dor de forma agressiva. Então, ao invés de expressar tristeza, melancolia, a dor por dentro acaba, às vezes, agindo por impulso. Moisés, em um momento de fraqueza, feriu a rocha, ao invés de confiar na palavra de Deus. Isso nos ensina que a raiva pode nos afastar dos propósitos divinos e também de ferir pessoas que estão ao nosso redor, que estão ali para ajudar, para estender a mão, acaba sofrendo por causa da gente. Se a irritabilidade e a impaciência estão dominando sua vida, isso pode ser um sinal de que algo mais profundo está acontecendo. Então, conectar irritabilidade com a depressão, precisa investigar isso aí. Sexto sinal, isolamento e falta de comunhão. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. A Bíblia vai trazer. Então, às vezes, o conselho bíblico é justamente a falta de obediência a esse conselho. Indica a depressão. O homem cristão deprimido pode se afastar dos amigos, da família e até mesmo da igreja, das atividades da igreja, pois sente que ninguém pode compreendê-lo ou ajudá-lo. O isolamento é uma das armadilhas mais perigosas da depressão, pois sem apoio os pensamentos negativos se tornam ainda mais intensos. Então esse isolamento, evitar situações que era comum, evitar certos encontros, é um indicativo dessa depressão. A Bíblia nos ensina que não fomos feitos para viver sozinhos e que precisamos do corpo de Cristo para nos fortalecer. Então, se você percebe que está se afastando de tudo e de todos, não ignore também esse sinal para procurar ajuda. Ou se você percebe que há um homem ao seu lado, que estava ao seu lado, teve essa mudança repentina, pode ser sinal de que ele precisa de ajuda. E o sétimo e último, pensamentos de morte e falta de esperança, que às vezes acomete muito o cristão. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A depressão em seu estado mais grave pode levar o homem a perder totalmente a esperança e ter pensamentos de morte. Então, esse é um sintoma mais perigoso e exige a ajuda imediata. Aí fica a questão, se é você que pensa assim, você precisa externar isso quanto antes, ou se você perceber que alguém está com esse tipo de pensamento, você precisa intervir, que aí é caso de psiquiatra e medicação na maioria das vezes. Então, a gente tem Elias e Jó que enfrentaram momentos de desespero profundo, mas Deus nunca os abandonou. Então, se você tem pensamento desse tipo, saiba que sua vida tem valor, que você não está sozinho e que há uma saída e que as coisas passam e com a ajuda de Deus a gente vai olhar para trás com testemunho. A depressão não é falta de fé, não é fraqueza, é uma doença séria que pode afetar qualquer pessoa, até mesmo os servos mais fiéis de Deus. Mas a esperança
Deus nos deu a ciência, a psicologia, a comunhão e sua palavra para nos ajudar a enfrentar esse problema. Então, se for o caso de tomar remédio, não tenha receio de entrar com medicação, de terapia, não tenha preconceito de algo que está aí para te ajudar. Então, se você percebeu esses sinais em sua vida, não ignore, busque ajuda, fale com um amigo, com alguém da tua igreja, um pastor, um padre, um líder de jovem, um líder lá da igreja. Lembre-se que Deus está com você, Ele quer te restaurar sua alegria, seu propósito, para poder transformar a tua dor e teu sofrimento em testemunho. Então é preciso dar o passo de identificar sinais e procurar ajuda e procurar formas de vencer essa questão. Ou se você que está vendo esse vídeo percebe se alguém, seja você a mão que estende esse recado de Cristo, de ser consolo, de conduzir essa pessoa para a cura, porque ela tem precisado de ajuda. Então, que esses sinais possam te ajudar a se identificar ou a identificar em alguém que está do lado, para intervir de alguma forma e que Cristo possa ser teu grande auxiliador na luta contra a depressão ou na tua mão que é estendida para ajudar alguém que sofre. Deus abençoe. Tchau.